Esse capítulo por só se basta, tem uma mensagem própria. Mas a gente falou há 2 domingos atrás sobre o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Falamos também sobre tudo posso naquele que me fortalece. E hoje eu quero falar sobre o versículo que afirma que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E por que palavra maltratada? Porque esses versículos famosos, alguém não conhecia algum desses versículos? Conhecia a maioria? São versículos até populares. Por vezes eles são interpretados de formas equivocadas. E essa interpretação de forma equivocada faz com que a gente passe a se relacionar com Deus de forma equivocada. Então a gente está tratando essas palavras famosas, esses versículos famosos, justamente para ter um caminhar mais próximo da Bíblia, nos motivar a olhar para a palavra de Deus, não nos contentar apenas na pregação de um pastor ou num vídeo de internet, mas que a gente possa também, a partir desse alerta, cada um tomar sua consciência, um passo de maturidade na fé cristã e ter o seu tempo com a palavra, deixar com que o Senhor tenha, por graça e misericórdia, também esse momento que Ele fala com cada um de nós de forma individual, em casa, no trabalho, no parque, independente de onde você tem esse momento com Ele. Amém? Que assim seja. Vamos lá então para o nosso tema. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sem nenhum tipo de constrangimento, se tu não conhece, tudo bem, mas quem já conhecia esse versículo, pode levantar a mão. Boa maioria da igreja conhecia esse versículo. Que bom. Esse versículo, geralmente, quando a gente absorve ele, não diretamente da Bíblia, mas a gente corre o risco de, se ele cai somente ele na nossa frente, a gente não tem nenhuma base bíblica, não entende ou não sabe o contexto, ele pode nos levar para alguns equívocos. Porque parece que só ele em si, ele é autoexplicativo, tudo coopera, tudo vai dar certo, para o bem daqueles que amam a Deus, e afinal de contas, quem é que não ama a Deus? Dito isso, ele nos leva para uma interpretação de autorrealização, de sucesso pessoal, de um sentimento que diz tudo vai dar certo. E de fato, se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e Dudu, eu amo a Deus, eu tenho um bom sentimento em relação a Ele. Então, logicamente, as coisas vão cooperar para o meu bem. E aí a gente começa a maltratar essa palavra. Quando a gente não se aprofunda no que realmente quer dizer amar a Deus, quando a gente acha que esse bem determinado aqui tem a ver com o que eu considero ser bom, e aí a gente começa a fazer de Deus um passe de mágica para essas autorrealizações, para o sucesso pessoal, ou para ser esse pensamento positivo onde a gente diz, tudo vai dar certo. E eu quero convidar vocês então, em cima desse versículo, dessa palavra, tudo coopera, a gente ter uma caminhada de aproximação desse versículo. Uma caminhada que vai nos levar para perto desse versículo. Então, eu sugiro, e não vai ter como ser de outra forma, porque eu já montei os slides, eu sugiro que esse primeiro passo seja, então, a gente entender quem é que afirmou isso. Quem foi o cara que escreveu esse versículo? E esse cara está aqui, Paulo. Paulo era um judeu, um religioso. Um judeu na época era uma pessoa que tinha muita influência, porque a igreja ou a religião estava muito misturada também com o poder. E Paulo era um judeu de muita influência. Dentro do judaísmo, assim como hoje no cristianismo existem vertentes, né? Tem, no nosso caso, igrejas reformadas, tem o pessoal que é pentecostal, neopentecostal. Dentro do judaísmo também tem várias vertentes, digamos assim. Paulo fazia parte de uma chamada, que era o farisaísmo. Paulo era um fariseu. Embora hoje em dia a gente use esse termo de forma bem pejorativa, né?
esse é um fariseu. Mas fariseu eram judeus com muito poder na época. Paulo era esse cara. Paulo tinha muita influência. Paulo tinha uma coisa que hoje parece tão banal, né? Tu ter cidadania, né? Todo mundo aqui é cidadão brasileiro, mas dependendo da cidadania, tu tinha muita relevância. Paulo era cidadão romano, e não era uma coisa comum, morou em Roma, tem cidadania, não, mas Paulo tinha cidadania romana, e esse Paulo, então, judeu, fariseu, com cidadania romana, começa a perceber um movimento de um tal de cristãos, e o termo aqui aí sim é pejorativo nessa época. Hoje em dia, tu até responde lá no IBGE se você é cristão ou não. Antigamente, nesse tempo de Paulo, chamar alguém cristão era de forma pejorativa, porque existia um tal de Cristo, que começou a falar algumas coisas, então eles falavam, lá vai os cristãos. E Paulo, diante da sua influência religiosa, ele fala, não, o que esses caras estão falando por aí, que esse tal de Jesus é filho de Deus, isso aí ofende a minha religião, a minha religiosidade. Diante da sua influência, Paulo começa a perseguir esses cristãos, e vai para Damasco. Damasco é uma região de muito trânsito, uma cidade cosmopolita, muita gente, e ele vai para Damasco de forma estratégica. Se eu quero combater isso, eu tenho que ir nos grandes centros. A mesma coisa hoje em dia, se eu quero, embora a gente tenha internet, mas se eu quero que uma mensagem seja espalhada, eu preciso ir onde tem circulação de gente, então ele vai para lá, e aí é onde ele tem o encontro com Jesus. Diferente do que muitos acham, que daí Paulo vê Jesus e cai do cavalo, né? A Bíblia nunca falou que ele caiu de um cavalo, tá? Isso aqui é só um parênteses, que às vezes a gente, e Paulo caiu no cavalo. Pode pegar qualquer versão, tu vai ler, fala que Paulo cai ao chão, não tem cavalo nenhum, mas, sei lá, culturalmente acreditava-se que Paulo estava de cavalo, e muitos acham que Paulo caiu do cavalo. Não, ele cai ao chão, provavelmente ele estava caminhando, e aí ele tem um encontro com esse Cristo. Então Paulo passa a ser um cristão, porque ali ele é transformado. E no início muito difícil isso, né? Porque os próprios cristãos não estavam aceitando ele. Mas esse Paulo, então, convertido por graça e misericórdia, passa a ser um missionário. E Paulo é o maior missionário que a Bíblia já relatou. Paulo, ele faz 3 viagens missionárias, 3 grandes viagens missionárias. E nessas viagens, de viagem em viagem, Paulo ia escrevendo cartas. Porque Paulo ia fortalecendo igrejas, plantando igrejas, e quando ele estava num lugar, ele escrevia para outro. De repente ele estava escrevendo carta para um lugar que ele iria, de repente ele estava escrevendo carta para um lugar que ele já foi, e assim ele foi. E se tu pegar a tua Bíblia, ligar ou ver a tua Bíblia, passar dos evangelhos ali, vão começar a ver cartas. Sua grande maioria foi Paulo, esse cara transformado que escreveu. Tem uma lista aqui delas, se tu pegar a tua Bíblia aí tu vai ver, Romanos, 1º e 2º Coríntios, são tudo lugares. A carta aos Gálatas, a Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, aqui já não é uma igreja, uma pessoa, a Tito, a Filemão, e Hebreus. Hebreus tem uma discussão histórica, teológica, que tem gente que fala que não foi Paulo, tem gente que fala que foi Paulo que escreveu. Não tem isso muito certo, porque na maioria das cartas Paulo se apresenta e nessa não, mas dizem que pelo estilo é Paulo que escreveu. Estamos falando de Paulo, vou dar essa moral para ele, vou botar hoje Hebreus na conta dele. Então, se não for também uma carta mais ou menos, né? Ninguém sabe quem escreveu, mas está aí, esse é o grande movimento de Paulo. E uma dessas cartas, então, é Romanos. E aí a gente começa a se aproximar do texto. O autor é Paulo, e a carta onde aparece o texto é Romanos. É uma carta destinada à igreja que está plantada em Roma, que surge aquele texto que a gente está se aproximando. Só para a gente entender, Roma, grande império, era uma igreja multicultural. O que quer dizer uma igreja multicultural para a época? Tinha judeus e gentios. Judeus eram os religiosos da época, era, digamos assim, a religião oficial e as suas vertentes. Gentio era todo aquele que não fazia parte de todos os ritos, de toda essa cultura religiosa do judaísmo. Esse era o gentio.
Por vezes, quando a gente lê a palavra e fala de gentios e dos judeus, e gentios é o povo de Deus, a gente sempre se coloca como do povo de Deus, os judeus, mas não somos. Pela lógica bíblica, nós somos os gentios, a não ser que tenha alguém aqui que é de cultura judaica, e aí sim você teria a moral de falar isso, mas nós somos os gentios, a gente não faz parte das práticas do judaísmo, daqueles que são então o povo de Deus, daqueles que a gente vê no Antigo Testamento. Então esse povo que caminha todo no Antigo Testamento, os hebreus, os judeus, quando Cristo vem e começa a proclamar o Evangelho para todo o povo, nação, ele passa a chegar também então pessoas que não têm essa cultura, e esses povos começam a se encontrar. Então uma das discussões, por exemplo, enquanto esse povo se une e fala, realmente, Cristo é o nosso Salvador, e os judeus vão falar, e nós temos então que ser circuncidados. Circuncidado era tirar prepúcio então do pênis. E aí os gentios, peraí, isso aí eu não escutei Jesus falando que tinha que fazer. E os judeus, não, mas toda a história do nosso povo, essa era a aliança que tinha com Deus, que todo homem tinha que fazer isso. E os gentios já falaram, não, mas Jesus não está pregando isso. Em Jesus basta. Então, essa igreja multicultural passa a ter tensões internas. Essa é uma delas. Essa é uma dessas tensões. E também começa a ter tensões externas, porque o cristianismo, ele era marginalizado. Ele não tinha um lugar belo, bonito para se encontrar, tampouco um lugar. Ele se encontrava em casas, por vezes escondidos. Aqui ainda não começou a perseguição, mas ainda vai vir um tempo de perseguição nesse império. E as coisas ficam piores ainda. E eles começam a se esconder para se encontrar. Só depois Constantino, o imperador, vai estipular então o cristianismo como a religião oficial do império. Porque ele se converteu, há quem diga que foi uma grande jogada política. E é isso que se crê que foi feito de fato. Então esse é o povo pelo qual, essa é a igreja que Paulo escreve então essa carta. Essa carta foi escrita quando Paulo está em Corinto, em outro lugar, e cerca de 56 depois de Cristo é que ele escreve. O conteúdo da carta, ele vai falar basicamente sobre pecado, sobre lei, sobre a graça de Deus, sobre fé e sobre a ação do Espírito Santo. Esse é meio que um resumo da carta, das temáticas colocada por Paulo na carta a Romanos. E o nosso texto, então, se aproximando mais ainda, ele está aqui. Romanos 8, 28. O versículo completo é esse. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Chegamos mais perto do texto ainda. Mas como eu falei, um dos equívocos por vezes, quando a gente pega um único versículo e quer transformar ele num mantra, é porque a gente não sabe o contexto. Embora eu já falei um pouco, mas existe um contexto ainda mais próximo. O que Paulo escreve antes disso? O que Paulo escreve depois disso? Por que Paulo está colocando esse versículo aqui? E é esse convite que eu te faço agora, a gente vai ler, então, esse recorte. Se você quiser abrir na sua palavra, Romanos 8, a gente vai ler do 18 ao 30, se você quiser abrir ou ligar a sua Bíblia ou acompanhar aqui no telão, se a letra está de fácil leitura para você, eu passo a ler. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito, aqui com letra maiúscula, Espírito de Deus, em nós, como antecipação da glória futura.
pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Cantamos isso, né? Quando estou fraco, é que sou forte. Pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós. O povo santo, aqui santo é separado, tá? Não santo de santinho que faz tudo certo, segundo a vontade de Deus. E chegamos no nosso versículo, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-lo, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declarar os justos, lhes deu sua glória. Aqui tem uma coisa que o contexto vale a pena a gente destacar. Uma vez que esse versículo é um versículo usado para ter uma boa energia, para ter uma palavra motivacional, quase que uma palavra de coach falando, vai que você vai conseguir. Mas vejam o contraponto disso. Paulo está começando falando sobre sofrimento. E está falando que essa criação sofre. Essa criação sofre como dores de parto. E agora os homens olhando para mim, tipo... Mas toda mulher que já passou por um parto sabe bem do que eu estou falando. O sofrimento que a criação passa e que nós passamos são um sofrimento como dores de parto. Eu não tive essas dores, mas eu presenciei um parto. E quando eu via a Nayana em trabalho de parto, eu ajudava e pega a bola e bota no chuveiro, e ao mesmo tempo eu orava. Senhor, obrigado, porque eu sou homem. Obrigado, Pai, porque se dependesse de nós, a raça humana estaria extinta. Não é para nós esse negócio. Mas é nessa dor que Paulo está comparando o sofrimento da criação, como dores de parto. Paulo não está escrevendo para pessoas vivendo uma vida confortável, mas para cristãos que precisavam compreender que, apesar do sofrimento presente, pertencem a Deus, têm o Espírito e caminham para a glória de Deus. O sofrimento, ele não é algo que deu errado no plano de Deus. Ele faz parte da caminhada de todo cristão. E aí então podemos nos aproximar agora com mais calma do nosso versículo. A gente viu quem escreveu, para quem ele escreveu, o recorte bíblico onde ele está inserido, e agora chegamos no versículo. E Paulo começa então falando, e sabemos. Mais do que um início de uma frase, quando Paulo fala, e sabemos, isso aqui é uma confissão de fé. Paulo está falando, é nisso que eu creio, e é nisso que vocês creem, povo de Roma. Vocês sabem disso que eu vou falar agora. Vocês estão por dentro do que eu vou afirmar. E sabemos que Deus faz. O sujeito principal de todo esse versículo está aqui. O centro desse versículo está aqui. Deus faz. E é aqui que a gente por vezes maltrata essa palavra, porque lemos como sendo o próprio centro desse versículo. Eu faço, eu é que tenho poder, tudo isso é para mim, é para minha vida ser melhor. E Paulo está deixando bem claro no início do versículo, quem é que faz? Deus. E aí eu vou ter que repetir o que eu falei há 2 finais de semana atrás. Meu querido, minha querida, desculpa, mas você não é o centro da vontade de Deus.
Você não é o centro da palavra de Deus. Cristo Jesus é o centro. A vontade de Cristo, a centralidade de Cristo é fazer a vontade do Pai. A centralidade do Pai está no Filho. Toda vez que tu abre a palavra, popularmente falando de cabo a rabo, seja o livro que for, é para revelar Cristo. Não é para ter uma palavra motivacional, não é para tu de repente ter uma palavra que, o que eu vou ganhar com ela? Então do que adianta eu me aproximar da palavra? Não é no que adianta. É que se você se aproxima da palavra achando o que ela tem para você, sem passar pela revelação que é Cristo, nada adianta. A gente precisa se aproximar da palavra com o anseio de ver Cristo revelado nela, para aí sim ela ser revelada a nós, e naquilo que eu preciso ser transformado. Tem uma ordem aí. E ele vai continuar, ele vai falar que todas as coisas cooperam. Todas é todas. Tudo coopera. E é aqui que a gente também dá uma deslizada, né? Pô, se tudo coopera, tudo vai dar certo. A palavra coopera aqui, se a gente pegar ela no original, na verdade a raiz dessa palavra seria sinergia. Tem sinergia com Deus. Sinergia são forças que agem juntas em uma mesma direção. Deus se move junto, Deus tem sinergia. E aí a gente precisa também ficar atento, porque por vezes, quando a gente afirma Deus age junto com a gente, na maioria das vezes a gente tem a ideia de que a gente está pegando na mão de Deus e falando, vem cá que eu vou te mostrar o que eu quero, vem cá que eu vou te mostrar o que eu preciso, vem cá que eu vou te mostrar aquilo que eu desejo. Mas é o contrário. A sinergia de Deus é esse Pai que vem ao nosso encontro, pega na mão do Dudu e fala, vem aqui que eu vou te mostrar, vem aqui que eu vou te mostrar. Então, todas essas coisas que cooperam debaixo da vontade de Deus, e não do desejo do Dudu, daquilo que eu quero, daquilo que eu anseio. E ele vai falar que todas essas coisas cooperam para o bem. E aqui é outro lugar, é outra casca de banana. Porque se eu legitimar o que é bom, a partir do que eu creio que é bom, a tendência é que eu caia por terra. Porque por vezes enganoso é o meu e o teu coração. Mas afinal de contas, então, o que é bom? Teve um jovem que já tentou fazer essa aproximação com Jesus. Ele é chamado na Bíblia como jovem rico. Ele vai falar, Senhor, o que eu posso fazer de bom para alcançar a vida eterna? Aí Jesus dá aquelas respostas assim meio, como ele gostava às vezes, para dar aquela travessada, né? Ele olha para o jovem e fala, só existe um que é bom. É mais ou menos tipo, o que tu veio falar para mim que tu vai fazer o que é bom? E ele vai falar que só existe um que é bom. Jesus está determinando aqui, mostrando para ele que a bondade, o que é bom, é o Pai. E nessa situação aqui, então, o que Paulo está falando? Essas coisas vão cooperar para o bem de quê? Para o bem de repente, aquela minha doença ser curada, e é legítimo. Para o bem que, de repente, a minha situação financeira seja resolvida, é legítimo. Para o bem, para quem sabe, para que o meu relacionamento, o meu casamento seja restaurado, é legítimo, mas não é para esse bem. Ele vai afirmar no versículo posterior, no 29, para que vocês se tornem semelhantes à imagem de seu Filho. Esse é o bem precioso que Deus tem guardado para mim e para ti. E nada mais é melhor do que isso. A bondade que Deus está falando, que Ele vai cooperar para que ela aconteça, é para que eu e você sejamos parecidos com o Filho. Essa é a vontade. Esse é o bem. E aí ele continua falando, vai acontecer esse bem para aqueles que amam a Deus. E aqui ele nos leva para outro caminho. Amar aqui não tem a ver com um bom sentimento em relação a Deus, ou em relação a uma divindade. Jesus Cristo é bem direto em João quando ele fala, aqueles que aceitam os meus mandamentos, eles obedecem, são os que me amam. Percebam? O amor aqui relacionado a Deus tem a ver com obediência, tem a ver com submissão, não é um simples sentimento.
Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. O amor aqui na Bíblia tem a ver com um relacionamento de ação, de atitude, de obediência. Imagina se Jesus tivesse vindo na terra, olhado no meu olho, no teu olho e falado: eu te amo. Mas se ele não fosse para a cruz, ele ia declarar um amor, mas eu continuaria sendo condenado à morte. A forma que Jesus fez de olhar no meu olho e no teu olho e falar eu te amo, foi transformar essa palavra amor, literalmente num verbo de ação, quando ele vai para a cruz. Ali ele está falando, em meio à dor e ao sofrimento, eu te amo, é por você, é ação. Aí a gente percebe que o sofrimento faz parte da caminhada do cristão. Porque foi no principal sofrimento que Deus possibilitou que eu e você possamos ser imagem e semelhança desse Cristo. Então, toda vez que você estiver sofrendo com algo, saiba que Deus também vai estar cooperando no meio desse sofrimento para fazer você cada vez mais parecido com Cristo. Tanto é que depois ele vem afirmar isso, quando ele vai falar, e que são chamados de acordo com o seu propósito. Ele está reforçando o propósito que ele quer para mim e para você, que a gente se torne então parecidos com Cristo. Então, se a gente for olhar esse versículo todo, pegando essas nuances, seria mais ou menos assim: essa é a minha fé, é nisso que eu creio, que a centralidade está em Deus, e tudo que acontece na minha vida, Deus age para que eu me torne parecido com Cristo. Sejam as lágrimas, as dores, as ansiedades, as angústias, as alegrias, as conquistas, tudo, em todo momento, Cristo está cooperando, está atuando, está trabalhando com o Espírito Santo e o Pai para que a gente se torne parecido com Ele. E a melhor coisa que esse Pai pode ter para mim e para você é nos transformar em imagem e semelhança do Filho. E esse é o propósito final. Então, no fim das contas, essa palavra não tem nada a ver com realizar aquilo que eu desejo, realizar as coisas que eu quero. Tem a ver com aquilo que Deus quer realizar e coopera para realizar na minha e na tua vida. E aí, para finalizar, eu me apego a uma dessas partes que eu sublinhei, que eu risquei, que é essa daqui. Eu transformo em pergunta: sabemos? Paulo começa assim: sabemos que tudo coopera, e a pergunta que fica ecoando para mim, para você é: de fato sabemos? De fato sabemos que Deus está atuando constantemente através daquele estresse que você tem, através daquele medo que você tem, através daquela conquista que você teve, para me tornar parecido com Ele? E se eu sei disso, o que eu tenho feito com isso? Se eu sei dessa realidade, que Deus coopera o tempo todo para me tornar parecido com Ele, o que eu tenho feito com isso? Porque se tornar parecido com Cristo tem a ver com eu deixar de ser o que eu quero ser, para que Deus seja quem Ele é em mim. Porque não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, é o que a palavra vai afirmar. E aí, meu irmão, é que vem a grande diferença desse amor que se torna verbo. Sabemos então que ao ser próximo, a ser transformado em imagem de Cristo, sabemos que esse Cristo, quando foi chamar os 12, chamou uma galera totalmente diferente. Ele chamou o cobrador de imposto e o cara que tinha que pagar o imposto. Ele chamou um zelote, que era um militante que andava inclusive armado. Isso, para dar uma briga ali, era 2 toques. Sabemos então que esse Cristo junta os diferentes, se coloca ao centro deles e passa a caminhar em comunhão com eles. E Ele quer fazer com que eu e você sejamos assim. Estamos preparados a pré-eleições, a olhar para o lado e ver aquele cara da preferência daquele outro partido e falar: está tudo bem. Está tudo bem porque eu estou me tornando parecido com esse Cristo.
E esse Cristo, diante disso, não iria provocar aqui divisões. Ele ia respeitar a opinião dele, do outro. Sabemos que esse Cristo tinha pautas que foram sequestradas nos dias de hoje. Hoje de manhã a gente apresentou um bebê, Evangeline, de uma família refugiada venezuelana, que vem sendo acompanhada há anos pela comunidade do Redentor, que foi acolhida pelo Ministério de Mulheres, que teve todo o seu enxoval ali então dado por elas, e é acolhida através também da vida do Valdir, que acompanha o avô, o Alex, há um bom tempo. E muitos diriam, isso é coisa de esquerdista, acolher refugiado. Mas sabemos que esse Cristo falou, cuidem da viúva, cuidem da criança, cuidem do estrangeiro, e que essa pauta não é ideológica, ela é do reino. A gente está preparado para abraçar essas pautas ao sermos parecidos com Cristo? Estamos preparados para zelar pela minha e pela tua família? E uns vão olhar para você e falar, isso é coisa de direita. Não, é porque eu estou sendo transformado dia após dia. Em todas as situações, Deus tem cooperado para me tornar parecido com o Filho dele. Isso é pauta dele. O amor uns com os outros. O zelo pela família, pela vida. O zelo pelos refugiados, pelos estrangeiros, por aqueles que sofrem. Estamos de fato preparados e dispostos a nos tornarem parecidos com Cristo? Eu vou te falar, a resposta é não. Porque se for um anseio do meu e do teu coração, a gente não tem condição de ser parecido com Cristo. Por isso é a ação do Espírito Santo. É Ele que faz. O que eu e você podemos fazer diante disso é apenas falar, eis-me aqui, Senhor. Porque a gente não tem essa condição. A gente não tem esse poder de se tornar parecido com Cristo. Qualquer movimento, esforço meu e teu para se tornar parecido com Cristo, ele é em vão. Porque isso é uma obra onde eu preciso morrer para Ele ser. O que eu posso fazer diante disso é falar, eis-me aqui, Senhor. Se faz em mim então, Pai. Atua, transforma meu coração. Me dê coragem de eu abraçar então as tuas pautas. Me dê a fome para eu me debruçar na tua palavra, para que eu possa te conhecer cada vez mais e saber com quem que eu tenho que ser parecido. Como você agiria em determinadas situações. Me ensine a perdoar como tu ensinou o que é perdão. Então, no fim das contas, o que Paulo está falando aqui, gente, é bem do contrário do que muitas vezes a gente interpreta. Não é para que eu ganhe algo, mas é, na verdade, para que eu venha a perder algo, que é o meu próprio querer, e deixar que Cristo se forme. No fim das contas, Deus não promete que tudo acontecerá como queremos. Ele promete que em todas as coisas continua trabalhando para nos tornar semelhantes a Cristo. Esse é o poder do Evangelho. Essa é a lógica invertida do reino de Deus. E se de repente essa palavra hoje te incomoda um pouco, tu não sai daqui tão confortável e fala, nossa, pegou pesado hoje. Amém. Esse faz parte do processo de transformação. Ou vocês acham que quando a gente senta para preparar um tipo de palavra como essa, a gente termina falando, eu vou chegar no culto e arrebentar? Não, é tu preparando, escrevendo e falando, como é que eu vou viver isso aqui? Como é que eu não vou ser um hipócrita lá na frente? Então é uma obra que Deus começa na gente. Começa em mim, naquele que vem pregar, seja o Leoni, seja quem for. O desejo do meu coração é que essa comunidade seja conhecida porque ela é parecida com Cristo. Que os teus vizinhos olhem para a tua família, olhem para a tua vida e falem, esse cara é diferente. Que eles te olhem no trabalho e falem, aqui tem uma postura diferente. Não só para você ficar bem falado, mas que ao se aproximar essas pessoas falem, eu quero isso. É assim que o reino de Deus se expande. Porque reino de Deus é o lugar onde o reino tem a presença do rei. Onde o rei está presente é reino de Deus. O reino de Deus ainda não é geográfico.
Ele é um mover, ele é um movimento. É assim que ele se move. Quando pessoas se tornam parecidas com um rei, e movidos pelo Santo Espírito de Deus, estabelecem então ali lugar. Amém?